As nossas Bíblias, no primeiro livro do Velho Testamento, todos nós, no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Essa palavra é muito conhecida e hoje nós vamos ler e vamos ver o que Deus, que nós vamos esmiuçar aqui. O que Deus já deu, o que Ele vai dar no meio da palavra aqui. Gênesis, capítulo 22. Se todos nós encontramos, vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O título aqui na minha Bíblia, que é uma versão mais antiga, é Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. Dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o seu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dize-te, até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Até aqui, irmãos. Amém. Glória, glória a Jesus. Irmãos, uma palavra bem conhecida, né? Vamos entender o contexto de Abraão, como é que ele chegou aqui. Irmãos, as pessoas muitas das vezes, irmãos, ela tem uma interpretação errada das escrituras por falta de conhecimento. Existem algumas linhagens teológicas que elas dizem que os homens são predestinados por uma forma que Deus predestina, faz acepção de pessoas. Escolheu um e escolheu o outro. Mas não é bem assim que funcionam as coisas não, irmãos. Para nós entendermos como que chegou essa promessa em Abraão, nós temos que entender o porquê Abraão foi escolhido e o resto do mundo não foi escolhido. E para a gente entender, irmãos, esta passagem, nós temos que entrar na origem das Escrituras, o começo de tudo.
Lembra lá que Adão teve 2 filhos, Caim e Abel, certo? Caim matou Abel. E, irmão, saiu da presença de Deus, né? Saiu, foi para uma terra. Ali ele constituiu, irmãos, família, descendência, fundou uma cidade, né, irmão, chamada pelo nome do seu filho, né? Acho que é Enoque. Também não é o Enoque aquele da Bíblia, aquele é descendência de Sete. E o Senhor deu um outro filho, irmãos, para Adão, chamado Sete. E de Sete veio Enos. Irmãos, lembra que Adão, ele saiu da presença de Deus. Eles se afastaram de Deus, irmãos. Deus, ele vinha todo entardecer no Éden, compartilhar, irmãos, sabedoria, conhecimento, né, com Adão. Adão, irmãos, ele era o chefe, né, irmãos? Ele era o maioral na terra. Ele escolheu o nome dos animais, né, irmãos? Tudo, irmãos, passava por Adão. O Senhor, irmãos, delegou essa função para ele, como se ele fosse o representante, não como se ele fosse, não, ele era o representante da terra, cabeça de raça. Tudo estava sob o domínio dele. Deus outorgou isso para ele. E ele passou a serpente. Por isso que a serpente falou para o Cristo. Porque a mim me foi dado. Dado por quem? Por Adão. Deus, irmãos, ele outorga. Nós temos vários relatos na Bíblia que Deus outorga aos seus principados, né, irmãos? Aos seus anjos, principados, potestades. É parecido com os demônios também que copiam a hierarquia que acharam no céu. Então Deus delega. Lá em Jó fala que estavam reunidos os grandes homens de Deus numa reunião, irmãos, universal. Quer dizer, vieram, irmãos, criações de Deus, filhos de Deus, anjos, não sabemos, mas de toda a parte do universo. E se reuniam como se fosse uma reunião. E Satanás foi lá dizendo se representar a terra. Está lá em Jó, irmãos. Acho que é 27, se eu não me engano. E para nós entendermos, irmãos, como que chegou em Abraão. Deus não chegou em Abraão do nada e falou, vou escolher você, Abraão, e você vai ser... Não, irmão. Isso veio já de geração. Porque depois de Caim matar Abel e ele saiu, se afastou, e Sete ter nascido, Sete gerou Enos, e Enos voltou, irmãos. Foi o que começou outra vez, irmãos, a levantar culto a Deus, a louvar a Deus. Está na Bíblia, irmãos, está em Gênesis. Que Enos voltou, irmãos, a procurar o Senhor. E foi dessa descendência, irmãos, que o Senhor suscitou um remanescente, irmãos, que havia um homem honesto e justo. Por quê? Porque quando você ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, veja só como que as palavras vão se encaixando, irmãos. Como o quebra-cabeça bíblico ele se encaixa um no outro. Ensina o caminho que o menino deve andar e ele nunca se esquecerá e depois de velho não se desviará. A probabilidade dele continuar a servir a Deus, irmão, porque nós somos seres influenciáveis pelo pai, pela mãe, pelos amigos. Mas, irmão, o que nós temos que ser maiormente influenciado é pela palavra de Deus. Ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. E Enos foi ensinando a descendência dele. Alguns descendentes depois, irmão, chegou em Enoque. Esse sim, aquele que foi trasladado. E depois o seu filho Matusalém, né, irmãos? E depois de Matusalém, Lameque. E depois de Lameque, Noé. Nunca faltou descendente. Então a linhagem de Abraão, irmãos, veio uma linhagem lá de Sete. Do filho que Adão, irmãos, teve de novo. E do seu neto, do neto de Adão, que foi Enos, que voltou a querer buscar o Senhor. Sentiu necessidade de buscar o Senhor. Então foi assim, irmão, não foi do nada que saiu Abraão. Como que o Senhor escolhe, irmãos? O Senhor, ele faz a promessa por gerações. E aqui nós vamos ver aqui no capítulo que nós lemos. Gerações, irmãos. Porque uma geração bem instruída na palavra, continuamente não faltará homem e mulher de Deus dentro dela. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Agora, quando o homem é carnal, quando a mulher é carnal, irmãos, vou dar um exemplo para vocês. Eu já vou entrar no texto que eu li aqui, calma. Presta atenção, irmão. Quando o homem é carnal, e ele às vezes comete um erro, errar, irmãos, pecar, pecado de morte, não existe pecado de pecados para a morte, que vai te induzindo à morte. Por quê, irmãos? O pecado, ele vai nos tirando da presença de Deus. Ele faz nós ficarmos envergonhados. Bem-aventurado é o homem, irmãos, que ele, quando ele peca, irmãos, ele se arrepende e se aproxima de Deus. Esse homem, irmãos, ele aprende mais do que aquele que não pecou. Ou não foi isso que aconteceu com o filho pródigo?
Ele recebeu um aprendizado que ele jamais esquecerá, irmãos. Lá na parábola, né? Era uma parábola. Era um conto de Jesus. Jesus ensinava como exemplificando. Por isso que nós memorizamos fácil o ensinamento de Jesus. Então, meus queridos, quando, irmãos, um homem ele quebra essa hierarquia geracional de não ensinar o seu filho nas escrituras, olha a importância, irmãos. Olha a importância. Por isso que o esposo tem que ensinar a casa. Como nós estamos fazendo esse devocional aqui. O que acontece, irmãos? Ele quebra, irmãos. Quebra esta promessa. A geração começa a já não conhecer a Deus. É o que está acontecendo conosco aí no Brasil. É o que está acontecendo conosco aqui nos Estados Unidos. Foi tirando Deus das escolas. Foi tirando o conhecimento bíblico. Mas, irmão Tiago, o Estado tem que ser laico. Sim, tem que ser laico, irmãos. Mas todas as leis e todas as sociedades modernas são baseadas em leis bíblicas. Por que a gente sabe que matar é errado, irmão? Na onde que está escrito que matar é errado? Se não for dentro das escrituras. Na onde que está escrito que nós não pode tomar a mulher do nosso próximo? Se antes o povo era selvagem, entrava em duelo, matava e tomava a mulher do outro. Na onde que está escrito que é errado? Nas escrituras. Então, irmão, a escritura é a primeira formação de uma sociedade, do homem como sociedade. O homem era selvagem, por isso o Senhor trouxe a lei. Então a escritura, irmãos, é o que nós temos de civilização. É o primeiro, irmãos, ponto de civilização. Ah, irmão Tiago, mas existiam já nações que eram civilizadas, já eram avançadas, o Egito, existia lá os sumérios e entre outros tantos. Irmãos, mas esse povo não era civilizado. Eles queimavam os seus filhos, seus primogênitos em adorações a Deus pagão. Eles cometiam orgias, irmãos, e cometiam coisas que eu não posso nem falar aqui no culto. A primeira nação, irmãos, civilizada, irmãos, que o Senhor colocou parâmetros, foi Israel. Por isso que o Senhor escolheu uma nação que veio de Abraão, veio de uma promessa. Então, irmãos, antes de Abraão, o Senhor escolhia, irmãos, era geracional. Por quê? Porque o homem ia mantendo, irmãos, o que aprendeu do seu pai. Por isso, por que você acha que Noé foi salvo do dilúvio, irmãos? O Senhor ia destruir a humanidade, mas ele achou graça em Noé. Porque o Senhor, irmãos, ele não permite que o justo não há ninguém, mas o que busca a justiça se perca. Ele não permite. Aquele que quer, irmãos, ele quer praticar o mal, ele tenta, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, eu preciso de ti. Bate que a porta se abre. Busca que você acha. Então esse negócio de que nós, irmãos, o pecado ele fez nós totalmente pervertido, é mentira. Olha a geração aí. Olha a geração de Enos, irmãos. Filho de Sete. Eles se mantiveram, irmãos, dentro da palavra de Deus. Olha Enoque, olha Matusalém, olha Lemeque, pai de Noé, olha Noé. Olha Sem, irmãos. Sem o filho de Noé, irmãos. Que o descendente, a nação de Judá saiu de Sem, irmãos. Por quê? Porque ele cobriu a nudez do seu pai. E o Senhor se agradou daquele ato. Bem-aventurados somos nós que cobrimos a nudez do nosso irmão. Não é passar pano. É cobrir, irmãos. É abafar o escândalo. É corrigir ele. Mas abafar o escândalo. Por isso que é antissemita, irmãos. Anti-Sem. O filho de Noé. Da onde saíram os judeus. Irmãos. Nós somos de uma só família, irmãos. Já não mais todos podemos dizer que somos descendentes do mesmo homem. Podemos dizer que de Adão. Mas uma coisa nós podemos dizer. Somos descendentes do mesmo sangue, irmãos. O sangue que foi derramado por nós na cruz pelo Cordeiro. Jesus nos fez herdeiro do mesmo Pai. Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiro através dele. Jesus, irmãos, ele nos aproximou. Ele refez o testamento, irmãos. Porque nenhum homem tinha poder de abrir o testamento. Não foi isso que João viu no Apocalipse? Um livro com 7 selos, irmãos. 7 selos significava abertura de herança. Eles colocavam os selos e o número de selos significava o que estava no documento. Para não precisar abrir para ver o que tinha dentro. 7 selos era herança. Quando João viu, irmãos, que ninguém era digno, irmãos, de abrir o livro, significava o quê? Que nós não teríamos herança, que estávamos perdidos. Mas eis que surgiu o Cordeiro de Deus. Eis que surgiu, irmãos, o que desde o princípio lhe foi anunciado. O que desde o princípio Abraão pagou para ele, irmãos.
ofertas voluntárias. Porque não foi dízimo que Abraão deu. Não foi. Para Melquisedeque, não foi. Foi oferta voluntária, porque não existia instituição do dízimo. Então, irmãos, na graça de Deus, tudo é voluntário. Nada é, irmãos, imposto. Porque o Senhor quer nos dar para nós uma consciência. Voltar àquela consciência que o homem tinha antes do pecado. O que o Senhor quer restaurar em nós é a imagem e semelhança de Deus que está aqui dentro. Ó, a alma, o psique. A semente do mal foi introduzida em nós, irmãos. Mas a terra, irmãos, todavia pode ser restaurada. E o Senhor lança a semente da graça dentro de nós. Então, o que aconteceu, irmãos? Geracional, né? Nós não vemos aqui que o pai de Abraão, ele já estava perdido, irmãos. Ele já estava, não fala que ele era um servo de Deus. Muito pelo contrário, a gente, irmãos, dá a entender, o Senhor teve que tirar ele do meio da parentela dele, Abraão. Porque a parentela dele possivelmente estava em Ur dos Caldeus, irmãos. Eles adoravam lá, Baal não, era Dagon. E Dagon, irmãos, era um deus com cara de jacaré. E tinha irmãos, a estátua dele, irmãos, era toda de pedra. E tinha uma frigideira na parte de baixo, um bowl. E ali se colocava um fogo, uma lenha. E aquela pedra se esquentava. E aquele pessoal de Ur, irmão, jogava os seus primogênitos ali para serem queimados vivos em sacrifício para Dagon. Então nós vamos entender por que o Senhor pediu o filho para Abraão, irmão. Espera que nós vai chegar lá. Então foi assim, irmão. O Senhor outra vez restaurou, possivelmente. Porque se o Senhor tirou Abraão da sua parentela, é porque a sua parentela já estava envolvida com idolatria. Então o Senhor falou para Abraão: olha, Abraão, sai do meio dessa tua parentela aí, que eu vou te mandar para uma terra. Falou para ele nem aonde era. Não falou, irmãos. Ele foi e levou Ló, porque não tinha filho, irmão. Ló era seu sobrinho mais novo. Possivelmente ele tinha Ló como filho. Levou Ló com ele, Ló queria ir, levou. Não era para Ló, irmãos, era para ele a promessa. Você vê quantos problemas ele teve, irmãos, por levar Ló com ele. Quantos problemas. Não é verdade? Quantas das vezes nós adquirimos problemas, irmãos? Porque nós queremos adicionar o que Deus não mandou nos adicionar. A promessa é uma, nós queremos acrescentar. Tem gente, irmãos? Numa igreja existem várias funções. Existe o presbítero, existe o irmão que cuida da porta, que recebe a irmandade. E todos eles, irmãos, eles têm que ter aptidão para isso. Todos eles têm aptidão. O corpo, irmãos, tem membros. E todos os membros têm que trabalhar em prol da comunidade. Porque isso é saudável. Membro que se sente, irmãos, fora da comunidade, ele necrosa. É igual filhos, irmãos. O maior causa de os filhos irem para as drogas é quando eles sentem que não tem função em casa. Eles começam a deprimir e buscam essas coisas. Buscam se matar. Porque sentem que estão sem função ali no lar. Mesma coisa na igreja, irmãos, no corpo de Cristo. Então, o que aconteceu com Abraão, irmãos? O Senhor tirou ele lá, né? Levou ele foi para um lugar, se estabeleceu com Ló, muitas ovelhas, brigou os pastores de um com o pastor de outro, eles para não brigar entre eles. Ele falou: olha, Ló, você escolhe um lugar, que você for para a direita, eu vou para a esquerda, porque nós temos muito gado e vai dar confusão. Ló escolheu, irmãos, a cidade, né? Sodoma e Gomorra, a região, e Abraão foi para as montanhas, irmãos, onde nem pasto tem, irmãos, aquele pasto ralo. Mas, irmãos, a benção de Deus estava na cabeça de Abraão. Por quê, irmãos? Porque ele teve fé. Irmãos, hoje nós vamos entender o que é o amor de Deus. A diferença do que nós entendemos. Até, irmãos, a nossa percepção de amor, irmãos. Até a nossa percepção de amor, irmãos, ela foi, irmãos, alterada. Amor, irmãos, que Deus tem por nós é quando nós obedecemos a Ele. Não é igual nós que, eu te amo, fica fazendo carinho. Não, irmãos, isso aí não é amor. O amor de Deus por nós é o amor de entranha. E quando que nós agradamos a Deus? Nós só podemos agradar a Deus de uma forma. Sendo obediente a Ele, irmãos. Um filho que obedece o pai, irmãos. Por isso que o filho não tem que ficar. O pai fala: como que nós vamos sair? Para onde? Confia no seu pai, diz o Senhor. Abraão não ficou perguntando: para onde nós vamos, Senhor? Aonde tu vai me mandar? Não, irmão. Ele serviu a Deus pela fé. E isso lhe foi imputado por justiça. O amor de Deus, irmãos. Jesus fala sobre isso.
A minha família é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Irmãos, obediência a Deus, buscar melhorar, buscar estar sempre na presença de Deus. Deus sabe, irmãos, que nós temos uma natureza pecaminosa. O Senhor conhece. Mas quando nós vamos chegando perto dele, irmãos, ele vai nos instruindo, ele vai colocando nós no caminho certo, nós vamos caminhando junto com ele, nós vamos seguindo os passos dele. E Abraão foi fazendo isso, irmãos, pela fé. Pela fé. E o Senhor foi testar ele, irmãos. Falou, hoje eu vou testar Abraão. Ele já estava inserido, irmão, numa cultura que sacrificava o primogênito. Não era uma coisa assim, irmãos. Não era uma coisa fora do normal. Era o padrão daquela época. Todos os povos faziam isso, irmãos. Mas, irmãos, Abraão conhecia Deus. Abraão era amigo de Deus. Ele sabia que Deus nunca ia pedir uma coisa dessa, irmãos. Mas Deus pediu. E agora? O que eu vou fazer? Eis o dilema, irmãos. O que eu vou fazer? Deus pediu para mim uma coisa muito importante. O que eu vou fazer? Ele fez, irmãos. Ele continuou no mesmo padrão. O mesmo padrão que tirou ele de Ur, pela fé, ele continuou. Ele pegou o seu filho, preparou a lenha, preparou o óleo de oliva para atacar fogo. Levou os seus servos até o pé da montanha e falou, aqui vocês esperam, eu vou lá fazer o sacrifício e a gente já volta. E no meio do caminho, Isaac olhou e falou, papai, tô vendo aí o óleo de oliva para fazer o fogo, eu tô vendo a lenha, eu tô vendo o cutelo, mas cadê o cordeirinho, papai? Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Sacrifica o teu filho a Deus, irmãos, mas não da forma de levar ele para ser degolado. Oferece ele para o Senhor. Senhor, eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Glória ao nome santo do Senhor. Senhor, foi promessa tua. Eu entrego os meus filhos nas tuas mãos, Senhor. Traz ele de volta, abre os olhos dele, guia os passos dele, guarda ele. Em vez de amaldiçoar, em vez de brigar, oferece Isaac ao Senhor, diz o Senhor. Abraão não sabe. Mas ele ofereceu Isaac naquele dia. Não para ser degolado. Porque o nosso Deus não é o Deus de morte. O nosso Deus é o Deus da vida. E da vida eterna. Porque a promessa foi feita para Abraão, mas se estabeleceu em Isaac. Glória ao nome santo do Senhor. Não foi em Ismael, foi em Isaac. Glória a Jesus. Quando o Senhor promete algo, Ele cumpre. Não interessa se é na tua geração, ou se é no seu descendente, ou nos que virão depois ou antes de ti. O Senhor é longânimo, irmãos. Sabe qual vai ser a maior glória nossa, irmão, no céu? Quando nós entrarmos lá? Vai ser encontrar os nossos descendentes lá. Vai ser encontrar, irmãos, depois os nossos descendentes que estão lá, vai ser encontrar nós, gente que eles não conheceram. E eles vão ver ali o fruto do seu trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? Ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Você quer encontrar, irmãos, a sua descendência lá no céu? Ensina o teu caminho para o teu filho. E ele vai ensinar para o teu neto. E consequentemente, não é eu que falo, irmão, é a Escritura. O Senhor se lembrará, irmão, da tua descendência. O que o Senhor falou para Salomão, irmãos? Olha, Salomão, você transgrediu, você não teve o coração igual ao do seu pai. Eu não vou dividir o reino da tua mão, não, por causa do amor que eu tenho ao seu pai. Mas quando você morrer, eu acerto as contas. Por amor a Davi, irmãos. Muitos de nós não sabemos porque que o Senhor tem misericórdia de nós. Muitos de nós não sabemos porque estamos vivos, irmão. Eu mesmo, quando eu era do mundo. É pelo amor, irmãos. É pela oração, é pelo choro da nossa mãe. É pela oração do nosso pai. É pelas lágrimas derramadas nas madrugadas. Senhor, guarda o meu filho deste mundo assassino. Guarda minha filha, irmão, desse mundo terrível. Guarda, Senhor, tem misericórdia. Cobre eles com o teu sangue. Então, irmão, chegou lá em cima. Abraão falou para Isaac, o Senhor vai prover o cordeiro, fica tranquilo. Abraão preparou o altar, irmãos, era uma pedra. Colocou a lenha, irmãos, colocava espalhado. Pegou Isaac, irmãos, amarrou. E Isaac, irmãos, ali era a representação do cordeiro que ia vir, Jesus Cristo. Ele foi calado, irmãos. Ele não ficou esperneando, não. Né? Igual vocês quando vai tomar injeção, né? Você toma quietinho a injeção, né? Né, Kiros?
Não, né? Irmãos, Abraão colocou Isaac, amarrou ele e preparou o cutelo, irmãos, para degolar ele, porque era degolado. Percebe, irmãos, que tem que espiar o sangue. Até os animais, irmãos, carnívoros, quando eles vão pegar, eles pegam aonde? Na jugular aqui, ó. Para matar, para tirar o sangue, sufoca, né? Para ter uma morte rápida. O cutelo também para ter uma morte rápida, para não ter sofrimento, irmãos. Rápido, cortou aqui, rapidinho. Então, irmãos, quando ele estava pronto para fazer isso, o próprio Deus interveio, irmãos, do céu. Quando fala anjo do Senhor, irmãos, fala o próprio Deus. Por quê? Porque anjo do Senhor, ele aceitou adoração. Só Deus aceita adoração. Por isso que Cristo é Deus, irmãos. Porque ele aceitou adoração. Ou ele é Deus ou ele é um louco. Não tem outra opção. Ou você acredita que Cristo é Deus, senão você não é cristão. Então, irmãos, o anjo falou, não, Abraão, agora vi que você é fiel a Deus. Não machuque o menino, irmãos. E tem, irmãos, 5 partes dessa promessa. São 5 partes que tem essa promessa aqui. A primeira parte, irmãos, é a preparação. Estejamos sempre preparados para fazer a vontade de Deus. Abraão preparou o sacrifício, preparou a lenha, subiu. A segunda, irmãos, é a intervenção. Deus nunca vai deixar, irmãos, ou vai fazer mal para nós. Ele vai intervir no momento que tem que haver intervenção. Deus pede para nós uma coisa, fidelidade, fé. Só isso que Deus quer de nós. Deus quer 2 coisas de nós, irmãos. Quando ele fala amai a Deus, quando Jesus fala amai a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, ele quer sinceridade. Ele quer sinceridade, irmãos. Nós podemos cometer o pecado mais, irmãos. Mas se nós nos arrependermos de verdade, buscarmos de Deus o arrependimento, tentar corrigir o que fizemos, o Senhor nos perdoa. Deus só quer sinceridade, irmãos. É o que eu falo para meus filhos. Eu só peço uma coisa para vocês, sinceridade. Pior coisa que vocês fazem, vocês me falam a verdade, para me poder ajudar vocês. E nós só podemos ser ajudados por Deus, irmãos, pelo nosso intercessor Cristo, é se nós confessarmos a verdade para Ele. Aí nós abrimos a porta para Ele nos ajudar. É como advogado, irmão. Você vai no advogado, o que o advogado fala? O criminal. Olha, eu quero que você me conta toda a verdade para mim poder achar, dentro da lei, mecanismo para te defender ou para diminuir a tua pena. É o que Jesus faz por nós, irmãos. Mas Ele já sabe a verdade. Exatamente. Mas Ele quer que nós falamos a verdade. Sabe por quê? Porque quando você diz a verdade, é o primeiro momento de arrependimento. Você já tem consciência do que você fez. E muitas das vezes nós temos consciência do que nós fazemos, nós queremos acobertar. Eu fiz por causa daquele, eu fiz... Não, irmãos. Quando você quer justificar, você, todavia, não alcançou a misericórdia de Cristo. Não justifique o teu erro, não há justificativa. Porque Deus nos deu parâmetros. Ele só pede para nós ser sincero. Sincero com Ele e sincero com os nossos irmãos. A falsidade, por isso que o mentiroso não vai herdar o reino do céu, irmão. Porque a mentira, irmãos, ela vai de encontro com a nossa natureza adâmica antes do pecado. Antes do pecado. Nós não somos mais imagem e semelhança de Deus, irmãos. Adão era imagem e semelhança de Deus antes do pecado. Quando nós pecamos, tornamos imagem e semelhança de quem? Da serpente. É por isso que nós mentimos, irmãos. Quem é o pai da mentira? O diabo? Mas por que ele é o pai da mentira, Noah? Porque ele foi o primeiro que contou uma mentira. Lá no céu. Os anjos não sabiam, irmãos, o que era mentira. Não existia mentira, irmãos. Ele foi o primeiro. Por isso que ele é o pai da mentira. Não tem lá Tubal-Caim, que era o primeiro que fez artífice e instrumento de guerra, descendência de Caim? Ele é o pai da guerra, Tubal-Caim. Então, quando você faz primeiro, você torna o pai, o mentor daquilo. Então, Lúcifer, que se tornou Satanás, o opositor, ele é o pai da mentira. E quando nós mentimos, irmão, seja por brincadeira, tem gente que, irmãos, tem gente que começa fazendo brincadeira, irmão, não para. Um abismo leva a outro. Um abismo. Irmãos, o homem e a mulher de Deus, ele tem que andar na verdade. E se ele mentir, ele pede perdão. Porque nós vamos mentir, irmãos.
Às vezes nós vamos mentir, irmãos. Às vezes escapa. Porque essa é a semente adâmica que está dentro de nós. O que Adão mentiu? O que Adão falou para o Senhor? Depois de ter comido o fruto. Ah, Senhor, mas foi a mulher que tu me deste, ela me enganou. Mentira, ela não enganou ninguém. Adão não foi enganado, irmãos. Eva foi persuadida, mas Adão não. Ele mentiu. E quando Eva foi confrontada, o que ela falou? Ah, Senhor, mas foi a serpente que me deu. Ela me enganou. Eva mentiu? Não. Mas ela não tinha que ficar com conversa com a serpente. Quando a serpente falou, não, Deus está te mentindo para você, Deus está te enganando. Ela devia falar, ó, dá licença que eu estou indo para o meu caminho. Vamos tomar exemplo hoje, irmãos. Por isso que nós não devemos, irmãos, se assentar, irmãos, com pessoas, irmãos, que não praticam a mesma fé. Ah, irmão Tiago, mas eu tenho que me isolar? Não é eu que falo, é a palavra. As más amizades corrompem os bons costumes. Você é reflexo, a psicologia fala das 5 pessoas mais próximas. Você vai absorvendo aquilo. E você vai confrontando com a tua fé, sem você perceber aquilo, psique. E quando você vê, irmãos, você já está fazendo aquilo que os seus amigos fazem. Por isso, irmãos, que nós temos que vigiar. Então, irmãos, são 5 partes. A preparação, preparou. A intervenção de Deus. A substituição. A substituição. O Senhor não pediu para nenhum homem se sacrificar por ele, irmãos. E nem pediu o filho de ninguém, como outros deuses pediam sacrifício. Pedia não, irmãos, era o costume. O Senhor substituiu, irmãos, o sacrifício do homem pelo sacrifício do seu filho. Para nenhum homem dizer, eu me sacrifiquei pela humanidade. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer, eu não sacrifiquei por você. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmão, o Senhor substituiu o sacrifício humano pelo sacrifício do Cordeiro. A morte que estava sobre nós, irmãos, foi tomada na cruz. Todo aquele que aceitar o sacrifício de Cristo, a morte levou, irmãos, o sangue de Cristo, não leva mais o nosso. Ele venceu a morte. A morte levou ele, mas ele saiu de lá de dentro. Nenhum homem conseguiu fazer isso. Nenhum homem, nenhum Deus, irmãos. Por isso que Cristo é Deus, irmãos, 2 vezes. É Deus por essência e Deus por meritocracia. Porque nenhum Deus morreu, irmãos, e nenhuma mitologia. Nenhum Deus morreu e ressuscitou. Por isso que Cristo é Deus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Verdadeiro homem por quê, irmãos? Porque ele pagou pela humanidade com mérito. E verdadeiro Deus porque ele venceu a morte. A morte não é para Deus, irmão. Deus é eterno. Mas ele se fez homem para entrar dentro do ato da morte, irmãos. E vencer a morte dentro do inferno. Porque a morte e o inferno é um só, irmãos. Quem morreu vai para o inferno. Jesus entrou dentro do reino de Satanás, irmãos, e pisou na cabeça dele lá dentro. Não foi lá fora, foi lá dentro. Porque a serpente trouxe morte, irmão. Não foi a serpente que trouxe morte? E o que a serpente traz até hoje? O veneno. E o que o veneno faz? O veneno mata. Né? Mas do mesmo veneno, irmãos, manipulado, o que se extrai? A cura. Sabe o que se usava antigamente? Para misturar com o veneno? Para trazer a cura? O sangue da ovelha. A ovelha, irmãos, é um animal inofensivo. Ela não tem chifre. O carneiro tem, mas a ovelha não. Ela não tem defesa nenhuma. A defesa dela é a obediência ao pastor. Mas quando ela está pastando, irmãos, uma cobra pica a ovelha. O que ela faz? Ela incha, irmão. A cara dela fica desse tamanho assim. Ela incha. Igual a cara do irmão Tiago quando engorda. Ela incha, irmãos. Ela incha. Mas o veneno não mata ela, irmãos. Depois desincha. Ela tem o anticorpo do veneno. O nosso cordeiro, irmãos, ele tomou o veneno do inferno. Ele tomou o veneno da morte. Mas o sangue do cordeiro superou, eliminou a morte. E o cordeiro nos dá de graça. Ele nos cobre com o seu sangue. E este sangue também nos protege da serpente. E é por isso que o adversário odeia Jesus, irmão. Odeia nós. Porque quando ele vem picar, irmãos, picar é trazer as suas ideologias, né? Trazer as suas coisas para nós. Ele pica nós, mas dentro de nós está o sangue de quem? O sangue com o anticorpo do cordeiro. Se dentro de vós estiver o sangue do cordeiro, irmãos,
A serpente não te mata. Ela pode te picar, irmãos. Porque o Senhor falou para ela, você pode ferir o calcanhar do homem, mas o homem te ferirá a cabeça. Quando o Senhor falou o homem, irmãos, o Senhor já tinha em mente, não o homem nós, o verdadeiro homem, Jesus Cristo. Glória ao Cordeiro de Deus, irmãos. Aí, irmãos, a substituição. Tirou o homem, Isaac, e colocou Cristo. Depois da substituição, o que veio? O prêmio. Porque que o Senhor falou para Abraão? Agora eu vi que você realmente... Deus já sabia, irmãos, que Abraão era... Porque Deus, ele é onisciente, ele tem toda a ciência. E ele é atemporal. Deus já viu o final antes do princípio. Como que eu explico isso? Não se explica, nós não temos nada parecido. Deus já sabia, irmãos. Não, mas e por que Deus fez então tudo isso? Por que ele fez isso aí? Porque Deus tem prazer de ver nós, irmãos. Deus tem prazer de ver nós obedecendo a Ele. Deus se alimenta, irmãos, da nosso louvor. Deus se alimenta da nossa obediência, irmãos. Deus se agrada de nós. É igual você com o seu filho. Quando o seu filho é obediente, quando o teu filho te obedece, irmão, você dá tudo de bom para ele. Não foi assim que Jesus Cristo disse? Vós, sendo maus, dão boas coisas aos vossos filhos. Imagina o vosso Pai que está no céu. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Hoje, o Senhor, irmãos, andou passeando pela terra. Linguagem figurativa, porque o Senhor não precisa passear, Ele está em tudo. Nem tudo está em Deus, mas Deus está em tudo que Ele criou. Existe DNA de Deus em tudo que Ele criou. Numa folha, no nosso DNA, nas nossas células. Tudo que Ele criou, irmãos, louva a Deus, menos o homem. E Deus fez isso propositalmente, porque o louvor só pode ser aceito, irmãos, quando ele é sincero. É esse o louvor que agrada a Deus, irmão. Não é aquele de eu colocar um terno e ir para a igreja e ser um hipócrita. Eu vou na igreja para encontro social, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, irmãos. O que Deus quer, irmãos, é que você o ame de verdade. É que você coloque ele na sua vida. Deus sempre quis, irmãos, estar na nossa vida. Deus sempre quis que nós estivéssemos no seu contexto, irmão. Deus falou uma vez para Moisés, Moisés, faz uma tenda que eu quero morar no vosso meio. Glória ao nome santo do Senhor, o Criador do universo, irmão. Ele quer estar na nossa vida. Ele quer ser partícipe dos nossos filhos, da nossa geração. Deus te ama de uma maneira que você não conhece esse amor ainda. Aleluia. Mas Ele, através desta palavra, dessa internet, vai entrar no teu computador, vai entrar no seu telefone, aonde quer que você esteja. E por um minuto você vai sentir o amor de Deus na tua vida hoje. E você vai ver que não tem nada mais valioso na terra que o amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que deu o seu Filho unigênito por amor a Ele. Você pergunta se Deus te ama ainda, irmãos? Irmãos, não existe nada, nem o amor de mãe, que segundo a psicologia é o maior amor que tem. Não existe nada, irmãos. Nós não conhecemos o amor que Deus tem por nós. Esse é o motivo, irmão, de você ter encontrado a graça de Deus. Esse é o motivo de você estar vivo, irmãos. Esse é o motivo, irmãos, de o Senhor ter feito um nada como eu, hoje ser um homem de Deus, irmãos. Esse é o motivo. Que quando a gente está, irmãos, na pior situação, o Senhor faz aquela intervenção, a mesma que Ele fez com Abraão, quando ia colocar, irmãos, o cutelo no pescoço de Isaac. Não, Abraão. Eu não. Eu não sou como os deuses criados pela mente humana, ou por anjos caídos, que precisam de sacrifício humano. Por isso que Jesus falou, misericórdia quero e não sacrifício. Se o Senhor está te pedindo alguma coisa, irmãos, faça de coração. Porque Ele não vai te sacrificar, não. E nem a tua família. Muito pelo contrário. Depois, irmãos, de você ter obedecido a Deus, sabe o que acontece? O prêmio.
Depois da substituição, substituiu o homem. Por isso que a palavra tem que ser cristocêntrica. Tira o homem do centro e coloca Cristo. Quando você substitui o eu da tua vida, ao meu pai, à minha igreja, ao meu pastor, é o melhor do que o seu eu, por Cristo. Veja, Isaac foi substituído por Cristo, metaforicamente. O que aconteceu depois? Houve o prêmio. Cristo representava aquele cordeiro que estava preso nos arbustos. O que aconteceu, irmãos? Houve o prêmio. Qual foi o prêmio? Porque assim o fizeste, Abraão. Verdadeiramente te abençoarei na face da terra. E a sua descendência será maior que as areias do mar e incontáveis como as estrelas do céu. Sabe quantas estrelas temos na Via Láctea, irmãos? Isso que o homem conseguiu ver. Mais de 40 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. E a nossa galáxia é uma no meio de trilhões de galáxias. Você conta as estrelas, irmão? Hoje todos nós, irmãos, somos descendência de Abraão. Antes era só o povo judeu, só o semita. Mas através de Cristo, irmãos, o Cordeiro Imaculado, ele estendeu a herança de Abraão para todos os povos. Todos os que aceitarem o sacrifício de Cristo cumprem a promessa de Abraão, que Deus fez para Abraão. Verdadeiramente te abençoarei na face da terra. Deus não precisa de nós, irmãos. Ele não precisava fazer aquilo tudo. Mas ele tem prazer. Irmão, sabe o que é amor? Eu não posso pegar um robozinho, esse que repete o que você fala, e falar eu te amo. Ele vai falar eu te amo, do jeito que eu falei. Mas você não vai sentir amor daquele robô. Tem que ser sincero, irmãos. Amém. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer de nós robotizado pela religião. O Senhor não quer que nós fique pulando na igreja igual um macaco, não, irmãos. E não sabe o que não sabe o que está fazendo. O Senhor não quer show gospel dentro da igreja, não, irmão. O Senhor quer santidade. O Senhor quer reverência. O Senhor quer amor sincero. O Senhor quer amor com os teus inimigos. Amai os teus inimigos. Entenda os seus inimigos. E quando o Senhor Jesus falou isso, né, irmão? O povo saiu tudo. Aí os discípulos falaram assim: ó, Senhor, muito duro esse discurso, o povo está indo embora. Vocês querem ir embora também? Pedro falou: para onde, Senhor? Onde que eu vou? Se só tu tem palavra de vida eterna. Então, irmão, Deus não precisa de nós. Sente-se honrado, irmãos, por estar fazendo a obra de Deus. Você que está querendo desistir, você vai para onde? Vai para onde, Pedro? Pedro confessou: para onde que eu vou, Senhor? Se só tu tem palavra de vida eterna. Hoje o Senhor, irmãos, Ele vem trazendo uma vitamina espiritual para a tua vida. Você que é pastor, é difícil, irmão. Cuidar de ovelha é difícil. Tem duas ovelhas brabas que dá uma chifrada pelas costas. Tem dar coice, pisa no nosso pé. É difícil, irmão. Machuca a nossa carne. Mas o Senhor vem por esta palavra e diz: tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Jesus. Dá o pasto para ela. Ela vai te agredir, ela vai te bater, ela vai te machucar. Continua dando pasto para ela. Guia ela. Porque eu venho por esta palavra reafirmando: grande será o teu galardão nos céus. Irmão, se você soubesse o que é o galardão no céu, irmão. Olha, nós corremos atrás de riqueza aqui na terra, o ouro, né? Metaforicamente o Senhor fala que o céu, as ruas serão de ouro, mas não é? Vai ser de ouro mesmo. É porque o ouro não tem valor lá, irmãos. As coisas que tem lá nós não conhecemos. As pedras preciosas não têm valor lá. Irmãos, não dá para descrever o céu. A nossa mente não consegue entender. Irmão, a gente vê um coral aí. Um coral bem ensaiado. Os mormons têm bastante quando eles fazem o coral do fim do ano lá em Utah. Irmãos, você se emociona, você chora. Você imagine o coral dos anjos no céu, irmãos. Você imagine o coral dos anjos louvando a Deus no céu, irmão. Um anjo, irmãos, matou 189 mil, 180 e poucos mil do exército de Senaqueribe, do Sírio que cercou Israel. Um anjo, irmão. Um anjo.
O número dos anjos, irmãos, é muito superior ao número do ser humano, que já nasceu em todos os tempos. Só os anjos que estão com Deus, irmãos. Sem contar, irmãos, as profundidades do universo. Irmãos, a nossa mente frita. Nós fica louco, irmãos. Por isso que o Senhor falou, a minha graça vos basta. Hoje vocês veem que nem Paulo falou, por um espelho embaçado. Mas no final não haverá mais segredo. Nós vamos ver face a face. Nós vamos entender tudo. Às vezes o Senhor vem com a palavra, irmãos, ele vai encaixando a Bíblia para nós já fica tudo, irmãos, feliz. Hoje o Senhor te anima por esta palavra. Você não tem ideia do que te espera. Persevera, irmãos. Persevera, irmã. Porque o Senhor é contigo. Não se afaste de Deus. A única fagulha, irmãos, de luz que nós temos no mundo é Cristo. Se você se afastar dele, as trevas te tomarão. E você não pode não achar mais o caminho. Mas se você estiver com Cristo, irmãos, aonde você estiver, a luz dele está sobre ti. Aonde você chega, ilumina as trevas, dissipa. Por isso que o diabo foge de você. Resiste o diabo. E a luz de Cristo, aonde você pisar, irmão, não há potestade, não há principado que possa parar na tua frente. A serpente vai querer pisar no teu calcanhar, mas você tem o cajado da palavra na mão. Fere a cabeça dela. O Senhor não fez nós para ser derrotado. Nós estamos passando momentos difíceis na terra? Estamos. Mas isso não é porque o Senhor quer nos derrotar, isso é que o Senhor quer nos fortalecer. Você acha que você vai pedir sabedoria para Deus, Deus vai derramar do céu? Não. Ele vai te fazer te passar por momentos difíceis. Para nesse momento você adquirir a sabedoria. O Senhor testou Abraão? Ele precisava? Não, o Senhor já sabia que ele era fiel. O Senhor conhece o futuro, irmãos. Que para nós é futuro. Para Deus não existe divisão de tempo, irmãos. Ele é atemporal. Onisciente, onipresente e onipotente. Não existe nada, irmão, na terra parecido. Deus tem inimigo? Deus tem inimigo, Michele? Deus não tem inimigo, irmãos. Satanás não é inimigo de Deus. Satanás é nosso inimigo. Você acha que Satanás tem condição de ser inimigo de Deus, irmão? Nem ele se autotitula inimigo de Deus. Ele é inimigo do homem. Ele é opositor do homem. Ele é opositor de Deus. Não existe oposição para Deus, irmão. Se Deus quiser que acaba tudo. Da mesma forma que só com a palavra ele criou tudo. Deus não tem inimigo, irmãos. A luta nossa é contra o Lúcifer, é contra o nosso opositor. O que nos enganou no princípio. Deus não, irmão. Deus não tem inimigo, irmãos. Deus não tem oposição, irmão. Deus é Deus. Com você, sem você. Ah, eu não quero saber de Deus. Ok. Ele só fala para você o que vai ser o seu final. Você tem essa opção. Mas o teu final, irmãos, vai ser o final da terra. Nada mais justo. A terra vai acabar. E quem está aqui vai morrer. A alma de quem for firme e fiel se salvará. Quem não for, irmãos, vai seguir a ordem natural, cronológica do mundo. É simples. Deus não vai castigar. É que sem Deus, irmãos, só existe uma coisa. Caos. Eu provo para você dentro da Bíblia isso. E no princípio, o que era? Tudo era escuro. Sem Deus, o que é? Caos. Então Deus disse, haja luz. E houve luz. Não é luz assim não, essa luz que nós estamos vendo não. Entendimento, sabedoria, conhecimento. Haja luz. Por isso Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Irmão, quem foi o homem que falou as palavras que Jesus falou? As palavras que Jesus falou, irmãos, elas são tão perfeitas que se nós colocássemos elas em práticas verdadeiramente e amasse a Deus e o próximo, aqui seria o paraíso. Não haveria crime, não haveria assassinato, não haveria um enganando o outro. Por isso que nós somos, irmãos, servos inúteis. Por isso que a graça é imerecida. Porque mesmo nós, inclusive eu, processando o nome de Cristo, ainda cometo essas coisas. Porque a semente adâmica que está dentro de mim, ela quer saltar para fora. Aí a mente que Cristo colocou quando eu aceitei Ele, ela vem e fala, meu filho, isso não é bom para ti. E você vai ouvir o quê? O teu coração, a semente adâmica, as tuas emoções?
ou você vai estar com a mente, irmãos, de Cristo, racional. A única coisa que nos traz racionalidade é Cristo Jesus. Pode espernear o que você quiser. Ah, mas a minha religião é boa, eu estou sentindo bem lá. Igreja não é lugar para você sentir bem, não. Igreja é lugar para a sua natureza humana ser confrontada. Até você adquirir a natureza de Cristo diariamente. O nosso confronto é diário. Por isso que Paulo falou, eu quero fazer o bem, mas procedo o mal. Então a luta é diária, irmãos. A conversão é diária. É nós se achegando mais perto do Mestre. É nós, irmãos, restaurando aquela condição que nós tínhamos antes do pecado. É isso que é a nossa função na terra. É por isso que nós caminhamos aqui. É por isso que pessoas vão mais cedo, outras vão mais tarde. Porque atinge, irmãos, a imagem e semelhança de Cristo mais cedo. Então esta é a palavra que o Senhor nos vem dando. Abraão tinha, irmãos, opção de não obedecer a Deus. Não, Senhor, não vou levar meu filho, não. Mas nem era para ele ter filho. Não era nem para ele ter filho. Sara era estéril, irmãos. Naturalmente, né? Mas, irmãos, se nós obedecermos a Deus, o Senhor não faz toda vez, não. Mas por amor a um dos filhos dele, ele altera até a ordem da natureza. E o ventre que era estéril gerou não só um filho, mas toda uma geração abençoada. Toda uma geração abençoada. Se não fosse Abraão, irmãos. E Cristo veio da descendência de Abraão. Através de Maria, né? Porque através de Deus, né? Ele era Deus. Mas através de Maria, a genealogia de Cristo sim vem de Adão. Então Cristo, irmãos, ele tinha dentro dele a mesma natureza que nós temos. Tem gente que fala que não. Tinha, e ele mostrou isso na sua vida. Quando ele ficou irado lá, no templo. Cristo passou, irmãos, por todas as tentações carnais que nós passamos. Porque ele era homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E quem fala contra isso é herege. É heresia, irmão, você falar que Cristo, ele era só Deus na terra. Não, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele tinha as duas naturezas. O que ele fez, irmãos? Ele cauterizou a sua natureza humana. E é isso que nós devemos fazer. Não forçosamente, mas deixar que ele trabalhe dentro de nós. E diariamente, o Senhor vai cauterizando a nossa mente humana. E vai, irmãos, cada vez mais evoluindo a mente dele dentro de nós. Repare, irmãos, como que há um ano atrás, eu vejo isso, porque eu estou na internet fazendo os vídeos. Eu vejo a evolução dos meus vídeos, irmãos. Eu falo, meu Deus, é muito, irmãos, é muito gratificante. É eu que estou evoluindo, irmãos? É o Espírito Santo me guiando, eu aceitando a sua guia e cada vez mais ficando mais parecido com o pensamento de Cristo. Mas para isso você tem que conhecer Cristo. Então, irmãos, Abraão, irmãos, ele deu o seu filho, como os pagãos que viviam em volta dele. Né? Ainda falou para Abraão, eu vou te dar uma terra, você vai possuir a terra que hoje estão os seus inimigos. E cumpriu. A terra dos cananeus, a terra dos filisteus, a terra daquele povo que... E deu, irmãos. E a terra de Israel não tem nada de especial, não, irmão. É no meio de um deserto árido, nem água tem direito. Só tem uns rios lá, o Jordão, o Eufrates, alguns rios só. Que cai da montanha, que vem de geleira que derrete. Mas, irmãos, quando Deus quer abençoar um lugar... E continua sendo terra montanhosa, né, Michele? A terra que Abraão estava. E quando Deus ele quer abençoar um lugar, irmãos... Israel hoje é um dos maiores exportadores de fruta. O deserto, hein? Um dos maiores, irmãos, criador de startup. Um dos maiores criadores, irmãos, de tecnologia bélica e científica e medicinal. Um paísinho do tamanho do estado de São Paulo, se não for menor. Cercado de inimigo. Sem água. Inova, irmãos, e prospera, porque foi promessa de Deus para Abraão. Em todos os quesitos na terra. Vê quantos prêmios Nobel judeus teve. Vê quantos teve os árabes. Agora, se tiver algum árabe assistindo, vai querer me matar. Vê quantos, irmão.
Não lute contra Deus, irmãos. Não lute contra a vontade de Deus. Ele vai deixar de usar de você, mas ele vai usar de outro. Quando Deus quiser usar de você, você fala assim, Senhor, envia-me a mim. Faz como o profeta Isaías, depois que passou a tenaz na boca dele. A quem eu enviarei? Senhor, envia-me a mim. Seja, irmãos, Senhor, usa de mim. Eu quero ser um vaso teu na terra. Através da minha boca, Senhor, eu quero mudar a vida das pessoas com o evangelho. Eu quero que o teu evangelho entre na vida deles. E assim como tu me mudou, eu quero que tu mude a vida deles também. Irmão, se esse for o teu pensamento, assim como Abraão, irmãos. E Abraão mentiu também. Abraão chegou lá no Egito, teve uma época que ele entrou lá, ele teve que falar que Sara era a irmã dele, que com medo de morrer, que ela era muito bonita. Mentiu. Cometeu, irmãos, também as suas atrocidades. Mas não deixou de servir a Deus. Se servir a Deus, irmão, quando tá tudo bem, é bom. Quero ver quando tá. É nessa hora, irmãos, que o Senhor está mais perto de ti. Ele está te observando você passar pela provação. É o diamante, irmãos. O diamante fica milhões e milhões de anos debaixo da terra, suportando a pressão da crosta terrestre, suportando o calor da lava vulcânica e do magma da terra, para depois de milhões de anos se tornar uma pedra preciosa. O Senhor te diz hoje, te pressiono porque você é um diamante. Quanto mais pressão eu dou no carbono, melhor é o diamante. Esta é a palavra que o Senhor nos tem dado nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Agora nós vamos fazer a oração de agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus.